meus amores, começando mais um vídeo aqui no nosso canal. E, gente, vou, né, dar continuidade ao meu testemunho. Vai ser a segunda parte. Não vai terminar hoje também, porque é muito grande. Mas eu vou continuar, né, da onde eu parei, né? Eu parei na parte que eu voltei de São Paulo e conheci meu esposo, né? Só que eu não conheci ele assim, logo que eu voltei. Eu voltei no mês de agosto e só vim conhecer ele em janeiro do outro ano. Quando eu voltei de São Paulo, né, eu fiquei morando na casa de minha irmã, fiquei morando lá, né, de favor, né. Ela me fez esse favor de eu ficar lá na casa dela, morando lá. E pra mim, gente, foi muito difícil, assim, porque eu era uma pessoa que tinha meu lar, tinha minha casa, tinha minha família, e naquele momento eu estava vivendo a vida de outra pessoa, assim, na casa de outra pessoa, você, né, assim, a gente sente que está incomodando. E, assim, para quem gosta de ter o seu lar, como eu toda a vida fui desse jeito que eu sou hoje, toda a vida eu gostei de ter minha casa, de arrumar, de decorar, né, na minha casa sempre, né, gostei de fazer as coisas, de ter todo final de semana, fazer uma sobremesa. Sempre fui desse jeito, super assim, mãe. Sempre fui assim, mãe, é, essa mulher que gosta de cuidar do lar. E tava me vendo, né, assim, morando na casa de outra pessoa, mesmo que era minha irmã, mas assim, de outra pessoa, né? Ela tinha a vida dela, os filhos dela, 3 filhos, marido, e eu tava ali. Então, para mim era difícil, que era assim, eu tava me sentindo o quê? Eu tinha perdido tudo. Eu tava recomeçando minha vida. Então, eu era assim uma pessoa triste, gente. Eu era uma pessoa assim que eu não tinha alegria. Eu não tinha alegria, né? Não tinha emprego, tava sem emprego, tava sem casa, tava sem filhos, porque meus filhos estavam com minha mãe na casa dela, e eu tava morando na casa de outra pessoa, quer dizer, eu não tinha nada. Eu só tinha eu mesmo ali e pronto. Aí acontece, fiquei morando lá na casa dela, né? Consegui o emprego de volta, o emprego que eu tinha antes de ir para São Paulo, né? Consegui de volta. A dona, né, do hotel onde eu trabalhei me chamou para tirar. Repare como as coisas acontecem. Me chamou para tirar a licença maternidade da cozinheira. Aí fui trabalhar ali, né? Tirar a licença maternidade dela. Não me lembro em que mês foi. Eu sei que eu fui trabalhar lá para tirar a licença maternidade, que ela foi ganhar neném. E eu fiquei com outra pessoa que já trabalhava lá, acho que já há 3 anos já estava trabalhando lá. Há 3 anos não, um ano e pouco, que eu tinha só passei 2 anos em São Paulo e ela não trabalhava lá, na época era eu, né? Aí, quer dizer, ela estava trabalhando lá, eu fui trabalhar lá com ela, com essa outra pessoa. E quando foi em dezembro, essa ajudante, que eu estava no lugar da cozinheira, e ela estava sendo o quê? Minha ajudante. Ela sofreu um acidente de moto. Sofreu um acidente de moto. E aí acontece que só tinha eu lá, né? Só tinha eu. Aí, e hoje que eu tento gravar, esperando esses meninos dormir, porque aqui só dá pra gravar, gente, que essas crianças dormindo. Mas não dormem, não. Aí fiquei, né, sozinha lá trabalhando. Então ela me pediu pra mim falar, né, com a dona pra botar a irmã dela. Deixa eu ajeitar aqui, tá meio torto. Pra me ajudar. Aí eu falei, né, aí a dona tá certo. Aí ficou eu e a irmã dessa que sofreu acidente, trabalhando lá. Então, né, quando foi no dia 31 de dezembro, não me lembro o ano, eu sou ruim de memória, não me lembro o ano, né? Aquela tristeza de ver todo mundo ali no seu lar, com seus esposos,
com seus filhos, sua família. Aí eu fui trabalhar e eu entrava 2 da tarde, saía 10 horas da noite. Quando aí saí, fui para casa já 10 horas. O ano ia vencer no que, né? Meia-noite. Fui para casa, cheguei em casa, tomei banho, tava todo mundo lá, ia ter uma ceia, tudo. Eu ajeitei as coisas antes de trabalhar. Aí me tranquei no quarto, não quis nem saber, não tinha nem gosto, nem vontade de comemorar ano. Ali pra mim, muitos anos, eu ainda passei muito tempo assim, sem ter motivo de comemorar, gente. Sem ter motivo de comemorar. Uma coisa que eu não gosto muito é de ano novo, eu não gosto. Sei porque eu não gosto assim, feliz ano novo, aquela coisa toda, eu não tenho essa alegria. Aí acabou que fui dormir, fui pro quarto, né? Pro quarto onde eu dormi. Aí nesse dia eu me lembro que eu ajoelhei e pedi a Deus que mudasse minha vida, que eu queria, não queria viver aquela situação que eu estava vivendo, que Deus me mostrasse uma pessoa para eu construir a minha vida, reconstruir a minha vida, para mim, que eu não queria viver em pecado, né? Que eu não queria viver assim, né? Com o outro hoje, assim. Eu não queria isso para minha vida, eu queria ter meu lar e eu queria ter minha família. Que ele constituísse a minha vida. Orei mesmo do fundo do meu coração. Pedi a Deus que me mostrasse, que me tirasse daquela situação. E Deus, né, quando foi em janeiro, que foi dia 16, aí tinha umas coisas para resolver no banco. E todo dia, hoje e amanhã, eu sem coragem de ir. Porque uma coisa que eu não gosto é de ir para banco. E aí, nesse dia, eu me levantei de manhã, eu nem dormia. Eu não ia por falta de coragem mesmo, porque eu não dormia, gente. Eu não dormia à noite, eu não dormia. E me levantei e fui pro banco. Quando cheguei, né, ia na direção do banco, aí vi aquele rapaz vindo na minha direção. E rindo mesmo assim aí. Rindo mesmo pra mim. Eu disse, oxente, aquele homem é doido, é rindo pra mim. Ai, parece até que me conhece, como quem vinha falar comigo. Aí passou por mim. Só que eu conheci a mãe dele, né? Eu conheci a mãe dele, que eu vendia perfume. Então, eu conheci a mãe dele. E a mãe dele, uma vez, me mostrou uma foto dele, né? Aí, quando ele passou por mim, eu conheci. Eu disse, oxe. Aí eu disse, me vê, eu sou assim, eu era muito tímida. Hoje em dia eu não sou mais como eu era. Mas eu era muito tímida. Aí eu disse, mas eu vou perguntar, vou tomar essa iniciativa de perguntar. Aí ele passou, quando ele passou, bem assim, rindo pra mim. Aí eu disse, você é filho de fulana? Aí ele, sou, ela tá ali. Eu nem perguntei onde ela tá, não, só fiz fazer uma pergunta. Aí eu disse, aonde? Ele ali na farmácia. Aí me levou lá. Me levou lá, aí cheguei lá, ela, ai, que tá aqui e tal. Aí daqui a pouco ele chegou. Aí desse dia em diante nós trocamos telefone, fiquemos, né, nos falando por telefone, conversando e tal. Aí eu disse, olha, sabe de uma? Eu não vou querer não. Aí liguei pra ele, disse que não queria, assim, né, não, nada assim sério, não queria namorar com ninguém e tal. Aí ele, não, rapaz, agora, logo agora que você botou flores no meu coração, agora você vai ter que regar, bem assim, que ele é todo palhaço. Aí pronto, aí ele, vamos se ver uma única vez e tal, aí marcamos, e aí já é história para outro tipo de vídeo, né? Outro dia eu faço um vídeo mais ele, contando como foi, né? Tudo que como foi que a gente se conheceu. E aí acabou que a gente, né? Ele entrava 2 horas da tarde, o mesmo horário que eu, saía 10. Então, quando ele saía do trabalho, ele ia lá no meu, me pegava. E aí, como ele morava sozinho, né? Aí eu ia pra lá, pra casa dele, dormia lá. No outro dia vinha trabalhar. E quando vi, já tava morando com ele. Já tava morando na casa dele, gente. Foi assim, tudo foi muito, muito rápido. Depois que eu saí com ele, que eu conheci ele melhor, porque eu fiquei assim,
com medo, né, de sofrer. Ele tinha, assim, o cabelo grande, tinha tatuagem. Então, eu já pensei, meu Deus, aí é um maloqueiro, aí é um... Fiquei assim, sabe, com uma impressão. Aí já, eu digo, ó, sabe de um, aí eu não vou querer namorar com esse homem. Porque quando eu vi ele tava de cabelo preso e tava com boné. Então, não vi que ele tinha o cabelo grande. E na foto que ela me mostrou, ele não, ele tava de boné, então eu não vi. Aí quando eu vi, aí eu me assustei. Aí pronto, aí quando eu conheci ele, aí vi que, né, que ele era uma pessoa boa, todo mundo, né, ele me levou lá para casa de um amigo dele, em um sítio, né, até, né, aí todo mundo, é aquela amizade, aquela toda alegria, a esposa do colega, a mãe, todo mundo, aquela coisa toda. Então, desse dia eu já, vamos dizer que eu já me apaixonei. E aí, né, fomos viver, só nós dois. Ele tinha acabado de perder a avó, e que a avó tinha falecido em dezembro, e também eles queriam uma pessoa também, porque ele dizia que quando a avó falecesse, ele ia arrumar uma mulher, ele pedia a Deus também. E aí foi quando a gente começamos e ficamos juntos até hoje, né? Estamos com, estou com 10 anos, né? Estamos com, acho que vai fazer o quê? 11 anos ou é 10, né? Ele que sabe mais até do que eu. Agora, acho que fez 10 anos, fez 10 anos em janeiro. E aí, foi janeiro? Foi fevereiro, gente, foi em fevereiro. E aí, acabou que, né, a gente ficamos juntos, morando lá na casa que ele morava, que é do pai, né, só eu e ele. Aí, depois de um ano de casada, aí foi que eu engravidei, né, de Thalita, né, tive Thalita, e aí fiquei morando lá. E depois de 2 anos de casado, né, a gente, muita luta, muitas perseguições na nossa vida, minha vida, nossa vida, é uma, assim, é muita prova mesmo, gente. Quem vê assim, quem me vê assim, pensa, ah, é fácil, gente, só Deus é quem sabe, porque eu sou uma pessoa, todo dia eu digo, eu tenho um Deus na minha vida. Não é que eu sou forte, é o Deus que existe dentro de mim, que é maior do que a minha fraqueza. Porque a gente, depois de 2 anos de casada, a gente passou por uma luta muito grande em nossa vida. É, eu vou dizer que desde que eu fui morar com ele, que minha vida é, é uma luta, porque é perseguições, muitas coisas assim, inveja, muita inveja, por ele até ser um homem também, que era um homem do mundo. E quando a pessoa é do mundo, que a pessoa sai do mundo, o inimigo não fica satisfeito. O inimigo, ele quer que aquela pessoa, tirar aquela pessoa, destruir aquela pessoa de qualquer maneira. O inimigo não fica satisfeito quando ela vê uma pessoa no mundo, que ela sai do mundo. Porque assim, meu marido era um homem muito, era de amanhecer dia em rua, saía de noite, só chegava no outro dia, antes dele me conhecer, né? Ele era desse tipo. Então, foi ele mesmo que decidiu, através de muita oração, porque a avó é evangélica, os irmãos evangélicos, a madrasta dele é evangélica, então muita oração. Então aquela oração foi plantada, foi semeada no coração dele, e ele disse que não queria mais viver aquela vida, que ele queria ter uma vida, que ele não queria mais. Quando a avó morreu, ali ele perdeu o chão dele. Então ele disse, agora eu tenho que arrumar uma companheira, uma esposa, né, uma família. Então, foi quando eu conheci ele. Ele não era mais do mundo. Graças a Deus, ele nunca foi um homem, nunca me deixou sozinha em casa, para sair para beber, para chegar de manhã em casa, não. A vida dele, desde que eu conheci ele, era eu e ele. A gente dormia, acordava junto, ia trabalhar, eu ia pro meu, ele ia pro dele. Ele saía do dele, ia me pegar no meu, a gente ia para casa. Então era assim uma coisa, uma união, que eu dizia, meu Deus. Depois, foi tanto que quando eu conheci ele, eu passei a dormir, eu dormia a noite toda. Depois que eu conheci ele, eu comecei a dormir a noite toda. Porque eu disse, meu Deus, não estou nem acreditando que eu estou tendo uma vida dessa. Tenho um trabalho, tenho uma casa para morar. Tinha até mais de uma, se eu quisesse escolher. Gente, assim, porque o pai dele tinha outras casas de aluguel, então
né? Se fosse caso do pai querer morar naquela casa, o pai ia dar outra casa pra gente morar. Então, eu disse, ele tinha o emprego dele, eu tinha o meu, e a gente tava tudo perfeito. Mas era assim, debaixo de oração. Era debaixo de oração. Ia para a igreja, Deus revelava, né, que estavam fazendo bruxaria, que estavam, né, fazendo, né, coisas ruins. Mas eu ali sempre, eu digo, ninguém é mais do que, o diabo não é mais do que Deus. Quem é maior do que Deus? Ninguém. E aí sempre orando, sempre nos caminhos do Senhor. Teve uma época da nossa vida que a gente ia para a igreja todos os dias. A gente tinha que ir para a igreja todos os dias. A gente trabalhava de noite, a gente ia para a igreja de manhã. Para vencer o mal. Porque o mal se levantando, se levantando. Por quê? Porque o inimigo não queria ver aquela união. O inimigo, ninguém acreditava. Quem via ele, os amigos. Oxe, fulano tá mudado, fulano tá com mulher, fulano arrumou uma mulher. Ele era assim, tipo um prostituto, gente. Porque a pessoa que tem várias mulheres, né? Era um prostituto. Então, quando ele me conheceu, a gente foi viver uma vida assim, a gente tava vivendo uma vida assim de mar de rosas. Sabe? Um sonho, tudo perfeito. Mas, como eu digo, o inimigo não tá satisfeito. Então o inimigo, ele não queria ver aquilo. Tinha gente cansada de dizer na nossa frente, assim, na minha cara, que tinha inveja da gente. Inveja. Eu tenho inveja de vocês. Por quê? Vocês é uma união. Eu tenho inveja da união de vocês. Eu tenho inveja. Porque a gente era eu nunca vi, não. A gente chega a me arrepiar todinha. A gente era uma união, assim, a gente dormia, como eu disse, acordava, só nós dois, ia para um lugar até hoje. Até hoje, graças a Deus, a gente também é assim, não vai para um lugar, o outro não ia junto. Então, isso tudo levanta muita inveja. É muita inveja, porque hoje em dia os casal, muitos casal, o marido para um canto, a mulher para outro, e o marido sai para beber, mais os amigos, né? E ele não, ele é a família, né? Só nós dois ali, né? E o inimigo se levantou tremendamente. Se levantou de uma maneira, sabe, que eu disse, não. Ele queria me ver a destruição. E sempre eu digo assim, era uma inveja, eu sentia, no lugar onde a gente vivia. Eu sentia como se eu estivesse carregando aquele zumbi nas minhas costas. Eu via o olhar, eu dizia, meu Deus, por que essas pessoas assim olham pra mim desse jeito? Eu não faço mal a ninguém, eu não ando nem porta, eu não falo de vida de ninguém. Eu tô aqui nesse mundo para ajudar, gente, porque eu fico doente quando eu não posso ajudar uma pessoa, eu fico doente. Eu não nem durmo, eu digo, meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer para ajudar essa pessoa? Mas, gente, só a misericórdia de Deus. Eu vou encerrar agora. Vou encerrar por aqui, né? Para não ficar muito grande o vídeo. E depois eu continuo, né? Contando o que aconteceu, né? E é isso, meus amores. Mas Deus está no comando de tudo. O inimigo se levanta, mas ele se levanta para cair. Ele se levanta para cair, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, né? Então, nós não podemos desistir, não podemos fracassar e temos que continuar firme, porque Deus é maior do que todo o mal. E é isso, né? Depois eu termino, vou ver se eu consigo amanhã dar continuidade, né? Porque para gravar assim, eu gosto de gravar as crianças dormindo, mas essas crianças dormem tarde, pelo dia estão tudo acordado, aí fica complicado. Mas é isso, meus amores. Deixa aí seus comentários.